seja bem-vindo ao canal Direito Simplificado. Hoje nós vamos fazer uma sequência de vídeos para tratar especificamente sobre a pensão por morte, só que hoje por um outro ângulo. Então, se você tiver interesse em quiser saber mais sobre a pensão por morte, assista os vídeos que seguirão na sequência, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Olha só, o regime de separação de bens interfere na pensão por morte? É isso que nós vamos descobrir hoje aqui no nosso bate-papo. Bom, primeiramente a gente precisa saber o que a lei diz a respeito da pensão por morte. Então nós temos uma lei previdenciária, que é 8.213 de 91, lá no seu artigo 74 diz o seguinte: a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar dois pontos. Aí tem uma série de regrinhas lá, quem quiser saber mais, do artigo 74 até o 79 explica direitinho como funciona a pensão por morte. Tá? O que eu vou ressaltar aqui é o regime de separação de bens. Nós sabemos que no Brasil nós temos diversos regimes adotados, né, quando a pessoa decide se a casar. E aqui eu vou tratar especificamente do regime de separação de bens. Porque, às vezes, o casal, para não haver confusão com o patrimônio, ele, no ato do casamento, ele adota a separação total dos bens. Ou seja, o bem do marido não vai interferir no bem da esposa. Então, todas as sequências disso, na hora de se dispor de um bem, não precisa pedir autorização, enfim. Isso é regido lá no Código Civil. Então, me questionaram essa semana acerca do tema e eu achei interessante trazer essa resposta também para você que me acompanha. Então, olha só, o que o Código Civil diz a respeito disso? Nós temos aqui uma previsão no artigo 1831 do Código Civil que diz o seguinte: ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Aqui, pessoal, nós vamos pegar esse artigo por analogia, ok? Para aplicar lá no direito previdenciário, porque aqui nesse artigo específico, ele está dizendo o seguinte: se o casal só tem um bem, um único imóvel, e este vier a falecer, é garantido à esposa ou ao esposo a permanecer nessa residência, independente, né, de partilha. Ela tem essa garantia, é isso que diz o artigo. Mas eu quis trazer esse artigo destacando a primeira parte dele, que diz: ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens adotado. Então isso a gente pode estender lá para o direito previdenciário. A lei de benefícios não trata especificamente sobre esse tema, então a gente tem que entender que, uma vez que preenchidos os requisitos para a concessão de um benefício, como é o caso da pensão por morte, o segurado ou os dependentes do segurado terão direito a esse benefício. Nós sabemos hoje que existem aí diversas regras, né, que foram impostas com a medida provisória aprovada sobre essa questão de quantos deve se estender o pagamento da pensão por morte, vai estar atrelado à idade da esposa ou do esposo na época dos fatos, por exemplo. A idade do cônjuge ou companheiro vai interferir no recebimento do benefício. Então, ele vai ter uma duração máxima. Por exemplo, cônjuges menores de 21 anos, se for preenchido, se o segurado tiver mais de 18 contribuições, então aquele que for requerer o benefício, por exemplo, até 21 anos, vai ter direito a 3 anos de pagamento. De 21 a 36 anos de união, de idade, de 21 até 26 anos de idade, 6 anos, e assim sucessivamente, tá bom? Até a partir dos 44 anos de idade, que torna-se o benefício vitalício, ok? Nós temos também um outro artigo importante de destacar aqui, deixa eu pegar para vocês, que é o 1687 do Código Civil, que diz o seguinte: estipulada a separação de bens, ok?
esses permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. O que ele disse aqui? Resumidamente, que aqueles bens que forem adquiridos após a constância da união estável, após a união do casamento, eles se compartilham sim, da seguinte forma. É como se fosse um condomínio. Como se fosse, não, é um condomínio. Por quê? São vários proprietários, donos de um único bem. Então, quando a união se desfaz, aquele que permanecer com o bem deverá indenizar o outro. Assim que funciona o condomínio. E é isso que o artigo 1687 está dizendo. Eu quis trazer ele porque ele trata da separação de bens, ok? Do regime que está sendo adotado aqui, regime de separação total de bens. Então, resumindo, o que a gente pode ter aqui? Que, independente do regime adotado para o casamento, no mundo previdenciário, o dependente da pessoa que falecer terá sim a garantia do benefício da pensão por morte. Só que agora a pensão por morte ela sofreu assim diversas mudanças, tanto com a medida provisória agora que foi aprovada no Congresso, como anteriormente, né, na outra medida provisória 871. Então, olha só, sobre essas questões, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou tratar no próximo bloco. Por quê? Assim eu vou ter mais calma de explicar, porque é um tema um pouquinho complicado de entender, mas eu garanto para vocês que se você assistir, você vai ficar muito mais ligado aí no mundo previdenciário a respeito da pensão por morte, tá bom? Até daqui a pouquinho!